Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Saúde. Municípios gastaram 57,4 bilhões de reais acima do piso constitucional em 2024. Os municípios brasileiros estão arcando cada vez mais com os gastos da saúde pública, sobretudo no atendimento de média e alta complexidade. De acordo com o levantamento divulgado pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM, em 2024, as prefeituras destinaram, em média, 21,6% das receitas correntes líquidas de impostos para ações e serviços públicos de saúde, percentual significativamente superior ao piso constitucional de 15%. Em valores absolutos, a despesa municipal com saúde atingiu 160,6 bilhões de reais no ano passado, uma alta de 4,1% em relação a 2023. Desse montante, 57,4 bilhões foram investidos acima do mínimo exigido pela legislação, o que, segundo a entidade, evidencia o esforço dos gestores locais para garantir a manutenção dos serviços. Apesar da ampliação dos investimentos, a sobrecarga financeira tem pressionado a sustentabilidade fiscal das cidades. Em 2024, mais da metade dos custos do atendimento de média e alta complexidade foi custeada com recursos próprios provenientes de impostos e transferências municipais, resultando em um déficit operacional acumulado de aproximadamente 3 bilhões de reais. Para a CNM, os dados reforçam a necessidade de maior equilíbrio no financiamento do Sistema Único de Saúde e de políticas que aliviem o peso orçamentário que hoje recai sobre os municípios. O envelhecimento da população e o consequente aumento da incidência de doenças crônicas, entre outros fatores, têm impulsionado o crescimento dos gastos em saúde nas últimas décadas, impondo grandes desafios à gestão do SUS. Nesse contexto, a CNM analisou os dados municipais de despesas com ações e serviços públicos de saúde do relatório resumido de execução orçamentária e apresentou os percentuais médios de aplicação em saúde pelos municípios de cada estado. Os dados mostram que em 2024, 99,3% do total de 5.428 municípios que declararam seus dados ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, o SIOPS, cumpriram o limite mínimo constitucional de aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Em 11 estados, todos os municípios atingiram integralmente o piso exigido para a área. Os maiores percentuais médios de investimento foram registrados em São Paulo, 25,1%, Rio de Janeiro, 24,6% e Paraná, 23,8%. Em relação aos estados e ao Distrito Federal, todos cumpriram o limite mínimo constitucional de 12% da receita corrente líquida em ações e serviços públicos de saúde. Em 2024, a média de aplicação foi de 14,7% das receitas, o que representa 19,3 bilhões de reais acima do piso legal. Apesar de atender à exigência constitucional, os dados mostram que os investimentos adicionais refletem a dificuldade de ampliar a capacidade de resposta dos sistemas estaduais de saúde. Segundo Paulo Zielkowski, presidente da CNM, essa situação gera repercussões negativas em outras áreas cruciais da gestão municipal, como a atenção primária à saúde, que pode sofrer com a limitação de investimentos e o redirecionamento de recursos para cobrir déficits em outros níveis de atenção. A entidade reforça a urgência na revisão dos critérios de financiamento do SUS, apontando que a atual distribuição de custos concentrada nos municípios compromete os princípios de universalidade e equidade. Dino suspende emendas PIX e aciona a Polícia Federal para investigar Rio de Janeiro e mais 8 cidades. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou na segunda-feira, 15 de setembro, a suspensão de repasses de emendas parlamentares individuais, conhecidas como emendas PIX, para 9 municípios. A decisão também enviou à Polícia Federal relatórios da Controladoria Geral da União, a CGU, que apontaram indícios de crimes em contratos financiados por esses recursos. Segundo a CGU, os problemas envolvem superfaturamento, falhas em licitações,
obras paralisadas, execução fora das especificações técnicas e contratação de empresas sem capacidade comprovada. Entre as 10 cidades que mais receberam emendas desse tipo entre 2020 e 2024, 9 apresentaram irregularidades. Apenas São Paulo ficou de fora. Os municípios e as respectivas irregularidades são: Rio de Janeiro, capital, indícios de superfaturamento. São João do Meriti, no Rio de Janeiro, sobrepreço em contratos. Macapá, no Amapá, indícios de superfaturamento. Camaçari, na Bahia, desvio de objeto em contrato de 2022. Coração de Maria, na Bahia, contratação sem comprovação técnica. Iracema, em Roraima, execução fora das especificações. São Luís do Anauá, em Roraima, obras paralisadas, contrato vencido. Sena Madureira, no Acre, ausência de documentos de entrega. E Carapicuíba, em São Paulo, falhas em licitação de 2022. A suspensão das emendas não apenas afeta o fluxo imediato de recursos, mas também expõe um modelo de financiamento político em xeque. Criados para dar autonomia aos parlamentares na destinação de verbas, as chamadas emendas PIX acabaram se tornando alvo frequente de críticas por falta de rastreabilidade e fragilidade nos mecanismos de controle. Para os municípios envolvidos, a decisão significa risco de atraso em obras e serviços essenciais, mas também a chance de rever práticas administrativas e corrigir falhas na gestão dos convênios. Já para o governo federal, o episódio reforça a necessidade de reformular o sistema de transferências, conciliando a agilidade na liberação de recursos com rigor na fiscalização e transparência. Mais do que um embate jurídico, o caso coloca em debate a credibilidade do uso de dinheiro público e deve pautar discussões no Congresso e na sociedade sobre novas regras para a execução de emendas parlamentares. FNDE e MEC abrem matrículas para curso online sobre o novo PAR. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, em parceria com o Ministério da Educação, o MEC, abriu as matrículas para o curso Etapa de Planejamento do Novo PAR, Plano de Ações Articuladas, ofertado na plataforma Formação pela Escola. A iniciativa integra o Programa Nacional de Formação Continuada à Distância nas Ações do FNDE, o FPE, voltado à capacitação de gestores e técnicos educacionais em todo o país. Com 20 horas de duração, o curso é totalmente online, autoinstrucional e estruturado em 5 unidades temáticas. 1. Fundamentos da etapa de planejamento. 2. Bases teóricas do planejamento no PAR. 3. Etapa de planejamento, cadeia de resultados. 4. Subetapas do planejamento. E 5. Solicitação de assistência técnica e financeira à União. A formação busca qualificar profissionais da educação na definição de objetivos, ações e iniciativas que envolvem a assistência técnica e financeira do novo PAR. Segundo o FNDE, o propósito é aprimorar o planejamento e a gestão das redes de ensino, contribuindo para a melhor aplicação dos recursos públicos e para o avanço dos resultados de aprendizagem. O Plano de Ações Articuladas, PAR, é um dos principais instrumentos de apoio da União a estados, municípios e ao Distrito Federal na área educacional. Ele funciona como um mecanismo de diagnóstico, planejamento e gestão, permitindo identificar necessidades locais e direcionar recursos de forma eficiente. Por meio do PAR, o FNDE realiza a transferência de recursos de assistência financeira voluntária do MEC, que também pode incluir emendas parlamentares, contemplando ações estratégicas, como aquisição de ônibus escolares pelo programa Caminho da Escola, compra de equipamentos de tecnologia, climatização de ambientes escolares com aparelhos de ar-condicionado, aquisição de brinquedos pedagógicos e programas de formação de professores. Com o novo PAR, o governo federal reforça o compromisso com a qualidade da educação básica, promovendo equidade e inclusão. O modelo fortalece a colaboração federativa, ampliando o alcance das políticas públicas e garantindo que diferentes regiões do país tenham condições de oferecer ensino com mais qualidade. A oferta desse curso se soma às estratégias de capacitação continuada para gestores educacionais, consolidando o FNDE como referência no apoio técnico e operacional às redes de ensino. Ao dominar as etapas do planejamento do novo PAR, espera-se que os profissionais consigam construir planos mais consistentes, otimizando o uso de recursos e ampliando os impactos positivos na educação básica brasileira.
O fortalecimento do planejamento educacional, aliado à colaboração entre União, Estados e municípios, é visto como um passo essencial para reduzir desigualdades regionais e assegurar melhores condições de aprendizagem para milhões de estudantes. Faça sua matrícula no curso do Novo Par acessando o link disponível em portalconvênios.com. Bolsa Família. 505 municípios de 4 estados têm o calendário unificado em setembro. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, anunciou a unificação do calendário de pagamento do programa Bolsa Família para mais de 599.800 famílias em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal. A medida, que entrou em vigor na quarta-feira, 17 de setembro, libera imediatamente os recursos sem a necessidade de seguir o cronograma escalonado pelo Número de Identificação Social, o NIS. Segundo o MDS, apenas no primeiro dia de transferências, R$ 391.850.000 foram repassados às famílias beneficiadas. A antecipação busca reduzir as dificuldades enfrentadas por comunidades atingidas por desastres naturais, como estiagens prolongadas e enchentes. Na região sul, os estados vêm sofrendo com fortes chuvas e alagamentos. No Paraná, a medida beneficia os moradores de Boa Vista da Aparecida e Santa Mariana, totalizando 1.730 famílias atendidas, com repasse de R$ 1,13 milhão. No Rio Grande do Sul, onde todos os 497 municípios permanecem em situação de emergência, mais de 563 mil famílias podem movimentar os recursos desde quarta-feira. O volume de repasses no estado ultrapassa R$ 367.640.000. O Nordeste também foi contemplado pela unificação do calendário, mas devido à seca. Em Sergipe, 4 municípios, Carira, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha e Tobias Barreto, tiveram o benefício antecipado. Juntas, essas cidades somam 30.800 famílias atendidas, com repasses de R$ 20.410.000. No Piauí, os municípios de Anísio de Abreu e Pimenteiras também foram incluídos na medida. Cerca de 3.963 famílias poderão movimentar seus benefícios, que totalizam R$ 2.650.000. A unificação do calendário do Bolsa Família tem validade inicial de 2 meses. Caso a situação de emergência ou calamidade persista, os municípios podem solicitar a prorrogação por igual período, seguindo o mesmo processo do pedido anterior. De acordo com o MDS, a flexibilização no cronograma é uma forma de garantir mais segurança alimentar e dignidade às famílias que vivem em áreas afetadas por fenômenos climáticos extremos. Confira em portalconvênios.com a lista completa de municípios e valores. Lula critica PEC da blindagem e afirma: não é coisa séria. O presidente Lula criticou na quinta-feira, 18 de setembro, a aprovação da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que restringe o andamento de processos criminais contra deputados e senadores. A medida, aprovada pela Câmara dos Deputados, também estabelece limites para a execução de mandatos de prisão contra parlamentares. O texto, apelidado de PEC da blindagem pelos críticos e defendido como PEC das prerrogativas por seus apoiadores, foi aprovado em 2 turnos no plenário. A primeira votação ocorreu na noite de terça-feira, dia 16, e foi concluída na quarta-feira, 17, com a reinclusão do voto secreto para autorizar a abertura de ações judiciais contra congressistas. Em um evento de lançamento de obras do novo PAC no Palácio do Planalto, Lula fez críticas à PEC. A votação ontem no Congresso Nacional, sabe, da prerrogativa, garantindo imunidade da forma que foi garantida até para presidente de partido, não é uma coisa séria. O que precisa ser sério é a gente garantir prerrogativa de vida para o povo. Nós temos que garantir prerrogativa de vida para o povo brasileiro, prerrogativa de trabalho, prerrogativa de educação. É isso que nós estamos precisando dar uma lição nesse país. É de que a classe política existente hoje, a começar de mim, ela pode, se quiser, fazer a juventude acreditar que um outro país é possível de ser construído. A PEC da blindagem estabelece que deputados e senadores só podem ser processados criminalmente se a Câmara ou o Senado autorizarem a abertura de ação penal no Supremo Tribunal Federal em até 90 dias após a apresentação da denúncia por qualquer tipo de crime.
Casos de prisão em flagrante por crimes inafiançáveis, como homicídio e estupro, também precisam de autorização da Casa do Parlamentar em até 24 horas, também por votação secreta. Os mesmos benefícios, segundo o texto aprovado, se estenderão a parlamentares estaduais e distritais. A proposta ainda concede foro especial no Supremo Tribunal Federal para presidentes de partidos com assento no Congresso Nacional. Pelas regras atuais, apenas tem acesso ao foro por prerrogativa de função no STF o presidente da República, o vice-presidente, deputados, senadores, ministros de Estado, integrantes de tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União e embaixadores. Na Câmara, o texto contou com um amplo apoio do PL, o principal partido de oposição, e por legendas do Centrão, mas também obteve apoio em parlamentares da base do governo. A bancada do Partido dos Trabalhadores, o PT, orientou o voto contrário, mas 12 deputados da legenda votaram a favor em primeiro turno. Também houve apoio à PEC entre deputados de partidos como PSB, PSD e PDT. Além disso, bancadas governistas, como lideranças de governo e da maioria, liberaram seus votos em plenário. Enviada ao Senado, no entanto, a PEC da blindagem deve enfrentar forte resistência. O presidente da Casa Revisora, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, despachou o texto para análise na Comissão de Constituição e Justiça em uma análise sem pressa. O colegiado é presidido pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que demonstrou ser totalmente contrário ao texto. Outros líderes no Senado, incluindo de partidos como PL, PSD e PT, também sinalizaram que a proposta não deve prosperar. Enquanto isso, lideranças políticas e movimentos sociais estão convocando atos em diversas capitais do país para protestar contra a PEC e também contra o projeto de lei que visa conceder anistia aos golpistas envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023 para dar um golpe de Estado no país. O projeto de anistia também avançou na Câmara com a aprovação da urgência e definição de um relator que buscará um texto de maior consenso. FPM. Municípios recebem 1,57 bilhão de reais no segundo decêndio de setembro. Os mais de 5.500 municípios brasileiros receberam na última sexta-feira, dia 19, o segundo repasse de setembro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O valor total distribuído soma 1.570 bilhões de reais, montante 12% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. O assessor de orçamento César Lima destaca que, embora a segunda parcela de setembro seja menor que a do primeiro decêndio, o repasse mantém um resultado positivo. Segundo ele, os próximos meses exigem atenção às mudanças no cenário econômico brasileiro. Para os próximos meses, nós temos aí a expectativa não só da manutenção do emprego frente ao tarifaço, como também desse prolongado tempo de uma taxa Selic bem elevada. Então temos que acompanhar aí a conjuntura econômica e ver como vai se comportar aí, principalmente a questão do emprego no Brasil. A transferência do FPM é considerada vital para o funcionamento da máquina pública local, especialmente em cidades de pequeno porte, que são cerca de 80% do total no país. Nesses municípios, o FPM é a principal fonte de custeio das despesas correntes, como o pagamento de servidores, manutenção de escolas e unidades de saúde, além de investimentos em infraestrutura. Neste decêndio, entre os estados, São Paulo e Minas Gerais concentram os maiores volumes de repasse. O estado paulista recebeu mais de 193,5 milhões, enquanto o repasse para Minas ultrapassou 192,4 milhões de reais. Os recursos são divididos entre municípios como Indaiatuba, Praia Grande e Mogi das Cruzes, em São Paulo, além de Araguari, Coronel Fabriciano e Passos, em Minas Gerais. Em contrapartida, o Amapá, que possui apenas 16 municípios, recebeu 0,12% do total distribuído, cerca de 1,8 milhão de reais. O município de Santana ficou com a maior parcela no estado, R$ 379 mil, seguida por Laranjal do Jari, que recebeu 232 mil neste decêndio. Conforme o Tesouro Nacional, até o dia 15 de setembro, 20 cidades estavam bloqueadas de receber o repasse do dia 19. A maioria das cidades está localizada na região Nordeste, em estados como Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. A lista pode ser acessada no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, o CIAF, e também está disponível em portalconvênios.com.
O bloqueio do FPM acarreta em consequências como o impedimento de que as cidades recebam os recursos federais destinados a custear serviços essenciais como saúde, educação e transporte. A suspensão ocorre geralmente por conta de pendências com órgãos de controle como Receita Federal e INSS ou tribunais. Além disso, pode comprometer o funcionamento da administração local. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!